Olá, sou a Ana Cláudia Santos e no podcast de hoje quero falar sobre o olhar. E o tema de hoje é: eu vejo o que você vê e você vê o que eu vejo. Assim, o diálogo pode funcionar. Então, essa é uma empatia do olhar, ver, perceber. Quando eu vejo com os olhos do outro e o outro vê com os meus olhos, estamos dialogando. É uma forma, é um sentido do olhar, é um movimento da reciprocidade. O diálogo acontece quando há reciprocidade. Eu não posso dialogar sozinha, eu preciso que alguém dialogue comigo, senão será apenas uma conjectura, uma palavra solta ao vento, ou eu falando aqui com os meus pensamentos. É necessário ter a reciprocidade. Será perda de energia também ficar esperando e investindo energia em ter o retorno do outro. Esse outro que eu digo é o filho. Quando ele não está capacitado, consciente de oferecer atenção àquilo que nós desejamos. Muitas vezes os pais querem falar, dialogar com seus filhos, mas o filho não está capacitado em ir de retorno àquilo que o pai ou a mãe deseja. E aí fica uma perda de energia, pais falando sozinhos, filho fazendo o que ouve, filho fazendo o que está dando atenção e não está. Por vezes você deve perceber aí na sua casa, você fala com seu filho e ele parece que não te ouviu. Ele não deu atenção, ele não dialogou com você. Por isso ele não lembra aquilo que você falou. Se ele tivesse lembrado, certamente teria dialogado com você, com o pai, com a mãe. Então será mais importante, primeiramente, investir em estar no contexto jovem do filho para ver o que ele vê, sentir o que ele sente e fazer um reconhecimento desse repertório jovem. Quando o pai e a mãe estão inseridos lá nesse mundo jovem, nesse repertório jovem, começa a ver com os olhos do filho o que o filho vê. Por exemplo, o filho está lá dentro daquele quarto, não sai daquele quarto, videogame, computador, celular, parece que fala com um, com o outro, com o outro. O pai e a mãe pega, vai lá, fica naquele quarto um tempo e começa a observar, a ver aquilo que o filho vê. O filho está no computador, o que o filho está vendo? O filho está no videogame, que tipo de missão, que tipo de assunto está acontecendo ali? O que será que o seu filho está vendo? O que será que o filho vê, percebe? O pai e a mãe precisam estar inseridos nesse mundo jovem para ver, sentir, perceber tudo aquilo que acontece com o filho. Então, quando o pai vê com os olhos, do filho, o que o filho vê, fica mais fácil falar do que vê. Falar daquilo que a gente não vê, a gente está falando qualquer coisa, menos sobre aquilo que é o fundamental ali na educação do filho. E não são tarefas fáceis, mas também não são impossíveis. Estar diante desse mundo jovem não é tarefa fácil. Para um pai e uma mãe que já amadureceu, já vivenciou sua juventude, sua adolescência, já não está mais naquela era de videogame, de músicas zoadas, de certos programas lá, de youtubers, algumas questões que acontecem lá na televisão, certos filmes, certos tipos de assuntos, certos tipos de perfis de artistas, de músicos, etc, etc. Muitas vezes o pai e a mãe já não tem saco mais para isso. Por isso eu digo, não é tarefa tão fácil assim, mas é possível. E eu posso dizer que muitas vezes quando entramos nesse mundo jovem, há coisas ali que nos agradam e fica um pouco mais fácil começar a ver aquilo que o filho vê. Então é necessário sim, para ter o diálogo, ver o que o filho vê. A relação dos pais com os filhos pode sim ter mais serenidade dependendo dos esforços feitos pelas duas partes envolvidas. Mas, como os adolescentes ainda são imaturos, caberá aos pais sim investir nessa empreitada, mesmo que o filho não esteja ainda na mesma missão, no mesmo objetivo
estabelecer um diálogo, de conversar sobre coisas comuns, estabelecer alguns combinados. Nossa, seria um milagre, a maravilha do céu se a gente se aproximasse de um filho e prontamente lá durante a adolescência ele já nos retornasse falando o que nós queremos ouvir, já decidisse coisas, combinasse coisas conosco dentro daquele repertório da direção do processo da educação que a gente deseja para o nosso filho. Nossa, seria assim brilhante, maravilhoso. Mas ele é imaturo, está com a cabeça recheada de tantas coisas e ele não vai estar já de primeira mão no mesmo objetivo que esse pai e essa mãe. Então será importante que os adultos da relação invistam pesado em estar lá nesse mundo jovem para começar a ver tudo aquilo que o filho está vendo, presenciando. O filho também é sim a projeção do pai, da mãe, é a sua continuidade, a semente que fica. O filho é a sua semente. E muitas vezes o pai e a mãe têm a sensação de que não fizeram tudo, por vezes, do que poderiam, que ficou faltando algo a fazer pelo filho. Lá no fundo, ficam com medo de ter falhado, de ter errado em alguma coisa com o filho. Muitas vezes, atendo alguns pais que têm filhos lá no finalzinho do processo da adolescência, aos seus 17 anos ou iniciando a casa dos 18 anos, e alguns pais me falam: olha, Rosana, eu acho que eu não fiz tudo aquilo que eu podia ter feito, talvez eu pudesse ter dado mais atenção, escutado mais o meu filho, talvez eu pudesse ter tido um tempo mais livre para estar mais ali presencialmente com o meu filho. Ah, mas eu não pude porque eu tinha que trabalhar. Na época da adolescência do meu filho, nós tivemos situações de doença na casa, tivemos situações financeiras dificultosas e tal. Então eu sempre digo, há um contexto e dentro desse contexto o pai e a mãe vai fazendo seus investimentos dentro daquilo que é o seu possível. Muitas vezes poderia sim ter investido um pouco mais e esse possível ter aumentado. Mas diante do contexto que havia, cada um faz aquilo que é o seu possível mediante o tipo de ambiente, a época do contexto financeiro, do contexto saúde, do contexto de diversos fatores que surgem ali naquele ambiente de família, não é? Podemos pensar aqui sim que em cada contexto há as ações possíveis para o momento específico. Então, também não é a questão de ficar aí, carregando culpas. Sempre digo isso aos pais. Esse foi o seu possível naquele momento. Agora, nós temos determinadas realidades a respeito, aqui no direcionamento de educação, os resultados virão. Então, nós vamos lidar agora com os resultados. Então, não vamos carregar culpas. Havia uma situação ou várias situações nesse contexto de vida e o possível foi feito. O que passou, passou. Agora nós olhamos o momento atual. De igual modo, eu digo aqui também, de repente, algum pai, alguma mãe que me ouve agora pode pensar: mas durante a infância eu fui omisso, eu deixei a desejar, eu não estive tão presentemente ali, presença física junto com o meu filho, eu poderia ter dito um não mais firme, eu poderia ter dado um direcionamento diferente, poderia ter feito uma série de coisas diferentes para que meu filho, a adolescência do meu filho hoje fosse suprida na parte do relacionamento, o amadurecimento, a parte afetiva de uma outra forma. E eu digo aqui também, o que passou, passou. Agora nós vamos lidar com o que temos hoje. Então, com o que temos hoje, nós entramos nesse mundo real, hoje, do filho, para ver o que o filho está vendo, percebendo. E é nesse repertório que nós vamos agir agora. E não vamos ficar aqui carregando culpas de coisas do passado, até porque o filho não vai voltar mais à sua infância, e filhos que estão lá aos seus 17, 18 anos não vão voltar mais ao seu início de processo de adolescência. Vamos então agir dentro do momento atual, do hoje. O que temos para agora? Temos esse contexto aqui, beleza. É sobre isso que nós vamos agir. Os pais e seu filho são mais semelhantes do que se possa imaginar.
Digo isso porque na maior parte das vezes o filho tem uma característica que a mãe ou o pai não gosta e justamente esta característica vai estar na mãe ou no pai. São muito semelhantes. Então é bom ver isso também. Aquilo que você não gosta no seu filho pode ser sim também uma característica sua. Para as divergências de opinião, atitudes, estilos de vida, a tolerância, na boa medida, será fundamental para promover o entendimento. Isso é muito importante. Depois, o diálogo será sobre essas divergências e os ajustes no que for necessário. Veja bem como está a sua tolerância, como está a sua divergência de opinião. Geralmente o filho no processo da adolescência não concorda conosco em muitas coisas. Vai ser necessário um reforço para acomodar as novas opiniões e tolerar, não é? Tolerar ali com uma consciência melhor desses pais que estão aprendendo a lidar com o jovem filho que sempre traz novas situações, assuntos diferenciados para dentro dessa relação pais e filhos. E assim, quando os pais já estão ali inseridos nesse universo jovem, eles começam a enxergar, ver o que o filho vê. E isso dá uma oportunidade do diálogo ser acerca de si mesmo e também do próprio filho. O pai e a mãe, vendo o que o filho vê, lógico que terão bons assuntos para falar. E se há opiniões divergentes, falando sobre elas, começará ali a surgir aquela oportunidade para novas ideias, novos assuntos, às vezes até uma encrenquinha mais saudável, vamos dizer assim, diante da divergência de opinião, mas a autoridade amorosa impera, dando o norte e o direcionamento para esse filho. E quando o filho, através desse diálogo, vê o que o pai vê ou que a mãe vê, vai também se tornar mais consciente e será ajustado em sua vida quando necessário. O filho respeita, admira seus pais quando vê aquilo que o pai e a mãe vê. Como é que o filho vai ver aquilo que o pai e a mãe vê? Bom, se o pai, para ver o que o filho vê, entra no mundo jovem e lá estabelece um diálogo sobre aquilo que vê, o filho vendo, percebendo essa situação, passa a escutar o seu pai e a sua mãe. Quando o pai e a mãe falam sobre o que vê, sobre o que sente, sobre o que percebe, sobre os assuntos que vão surgindo ali, o filho, com a escuta mais ativa, passa a ver o que os seus pais veem. E isso promove a admiração, promove o respeito e promove a obediência. O filho, vendo que o pai e a mãe vê, se tornará obediente em respeito às pessoas que ele admira. Esse é o processo da obediência. Vou repetir. O filho, vendo que o pai e a mãe vê, diante daquilo que o pai e a mãe faz, como colocações na vida do filho, passa a ter esse entendimento, respeita e admira. E em respeito à pessoa que o filho admira, é que surge o diálogo e a obediência. A obediência vem do respeito às pessoas que nós admiramos. Nós só vamos obedecer às pessoas que nós admiramos e respeitamos. Então, se o filho não está obedecendo, provavelmente ele não admira e não respeita. É preciso olhar para isso. O filho precisa ver, sim, o que o pai e a mãe vê. Para lapidar, ajustar e educar, os pais também precisam ver o que os filhos veem. Então, uma troca. Lembra? No início eu disse sobre reciprocidade. É um olhar recíproco. Eu olho para você, você olha para mim. Eu vejo o que você vê o que eu vejo. Nessa troca, nessa reciprocidade, conseguimos ter o ajuste, conseguimos ter a obediência. Para mudar atitudes e acatar os ajustes e obedecer à lapidação desse filho, é preciso ver o que o pai e a mãe vê.
A mudança definitiva mesmo vai ser através do diálogo que funciona. Esse diálogo que funciona só acontecerá quando eu vejo o que você vê e você vê o que eu vejo. Então, finalizo aqui estabelecendo uma regra. Você deseja um diálogo que funciona com seu filho? Veja o que ele vê e promova uma situação, um contexto ali, em assuntos, em conversas, para que o filho também veja o que você vê. Ou seja, dê sentido para o filho, porque o jovem adolescente, ele vai fazer aquilo que dá sentido, aquilo que tem um significado importante para ele. Nesse respeito, nessa admiração, nesse diálogo que funciona, alcançamos também a obediência do filho. Nosso filho é um diamante, então nós estamos aqui forjando, lapidando. Ver o que o outro vê e fazer com que o outro veja o que nós vemos é uma forma de lapidar o nosso diamante, o nosso filho. O seu filho é um diamante. Veja logo o que ele vê e faça com que ele veja o que você vê também.